Vamos lá, boa noite. Estou aqui gravando este vídeo para começarmos nossas aulas online, certo? E para começar eu gostaria de dizer só uma coisa. Eu tenho os melhores alunos do mundo. Não esqueçam essa frase, vocês são os melhores alunos do mundo. Bom, meu nome é Ramon Lima, sou professor de Educação Física, com especialidade na área de Educação Física Escolar. E a aula de hoje será sobre História do Atletismo, certo? Então, como nós vamos ver aqui, a história do atletismo. O atletismo, ele é um esporte, se não o mais antigo, né? Esporte que nós temos, e é o primeiro esporte a fazer parte das Olimpíadas, certo? O atletismo, ele é um esporte antigo e ele tem algumas características básicas, como por exemplo aqui nós podemos ver os movimentos básicos e naturais, certo? Então, os movimentos básicos e naturais, eles eram utilizados pelo ser humano na pré-história, certo? O homem ele utilizava desses movimentos para a sua sobrevivência, certo? Ele utilizava a caminhada, a corrida, o salto e o arremesso. A caminhada ele utilizava para a sua locomoção, se locomover de um lugar para outro, certo? Em busca de alimento para a sua sobrevivência. A corrida ele utilizava para escapar de animais ferozes como lobos, onças, tigres e etc. O salto eles utilizavam, por exemplo, para subir em uma árvore e capturar uma fruta para a sua alimentação. O arremesso eles utilizavam para espantar um animal, para se defender. Foi aí que o homem ele percebeu que ele poderia manipular um objeto, como por exemplo, na época uma pedra. Aqui eu estou segurando o mouse, mas o homem lá na pré-história ele aprendeu que ele poderia pegar uma pedra e utilizar essa pedra para atingir um animal, seja para sua caça ou seja para apenas espantar o animal para que não o atacasse, certo? Então nós temos aqui imagens que representam o homem lá na pré-história utilizando uma pedra para atacar um animal, certo? Podemos ver nessa imagem aqui como também o homem ele ao se desenvolver, ao ele perceber que ele poderia desenvolver outras habilidades, ele percebeu que ele poderia pegar um galho de árvore, fazer aquela ponta afinando-a numa pedra, e aí ele criou a lança, que hoje nós utilizamos essa lança para uma prova do atletismo, que é o lançamento de dardo. Então, se a gente fizer uma analogia bem simples, nós podemos perceber o seguinte, que o homem ele arremessava uma pedra lá na pré-história para sua defesa. Hoje ele tem uma esfera de ferro e ele arremessa para a prática da modalidade arremesso. Ele utilizava uma lança de madeira ou de um galho para pescar ou para espantar ou caçar um animal para sua alimentação. E hoje não, hoje nós utilizamos essa lança que nós chamamos hoje em dia de dardo para lançamento, para praticar essa modalidade no atletismo. Então, nessa época, lá na pré-história, o homem ele não dominava a fala. Ele não tinha ainda o idioma português, certo? Então, o que é que ele fazia para se comunicar? O homem ele utilizava pinturas rupestres. E essas pinturas nós podemos ver aqui. E através dessas pinturas eles se comunicavam, deixavam mensagens e algo desse tipo. Aí o homem ele foi curioso, nós somos seres em constante desenvolvimento. Então o homem não falava, o homem não tinha descoberto o fogo, então não tinha internet, não tinha carro, não tinha nada de tecnologia. O homem apenas tinha o seu corpo como instrumento para utilizá-lo em busca de sua sobrevivência. Daí o homem ele começou a utilizar, ele viu que uma pedra batendo na outra saía faísca.
ele percebeu também que ao esquentar, girando um pedaço de madeira em folhas secas, geraria fogo. Então o homem ele foi se desenvolvendo, e essas habilidades que ele desenvolveu até chegar hoje, nós vemos que ele utilizava para a sua sobrevivência, e hoje chegou aonde nós apenas utilizamos para a nossa prática esportiva. Óbvio que nos dias de hoje essas práticas elas são utilizadas também como forma de sobrevivência, porque os atletas hoje são profissionais. Ali é a profissão deles, certo? Mas aí são distintas, formas distintas, ok? O atletismo, por ser um dos esportes mais antigos que nós vemos hoje, ele está presente nas Olimpíadas, certo? Então os primeiros eventos esportivos organizados, eles aconteceram por volta de 1200, certo? Antes de Cristo. Aonde ocorreu esse evento? Ocorreu em Olímpia, na Grécia, junto ao Monte Olimpo, certo? Foi criado um certo palco, um cenário para as práticas esportivas. Mas só por volta de 776 a.C. foi que realmente ocorreram a primeira Olimpíada. Foi aí que realmente teve o início da primeira Olimpíada. O Monte Olimpo, que fica na Grécia, próximo a este local, foi construído esse palco esportivo, e lá os homens eles tinham um objetivo, que era demonstrar sua força, suas habilidades físicas e o controle psicológico. Bem, nós podemos perceber que até nos dias de hoje essas características, esses objetivos estão presentes nas Olimpíadas ou nos esportes. O homem ele demonstra sua força, suas habilidades físicas e o controle psicológico. Em uma partida de futebol, por exemplo, os atletas mais bem preparados terão vantagem sobre os que não estão preparados. Aqueles que têm uma maior habilidade, eles vão ter uma vantagem em relação aos de menos habilidade. E o controle psicológico, para saber reagir diante de determinadas situações. Os Jogos Olímpicos eles tinham uma característica, que era homenagear. Os Jogos masculinos eles homenageavam a Zeus, que era o deus, o rei dos deuses, na realidade, da mitologia grega. E ele era casado com Hera. Os jogos eles aconteciam todos os anos. Só que as mulheres elas não poderiam participar dos jogos, como também não tinham nem o direito de assistir aos jogos masculinos, que aconteciam todos os anos. Mas, em contrapartida, a cada 4 anos ocorria os jogos femininos. Os jogos masculinos eram em homenagem a Zeus e os jogos femininos em homenagem a Hera. Nós podemos perceber que lá na antiga Grécia, essa questão da desigualdade entre homens e mulheres, que hoje podemos ver uma cultura totalmente diferente, onde homens e mulheres participam ao mesmo tempo na mesma Olimpíada. Só que homens enfrentando homens, mulheres enfrentando mulheres. Há essa divisão de gênero, certo? Mas antigamente as mulheres não tinham direito nem de assistir aos jogos. Aqui nós podemos ver ao lado de Zeus o templo, que ainda existe em ruínas, podemos ver, mas existe lá na Grécia. E ao lado de Hera, o templo dela, que ainda existe e ainda é o mais bem conservado que existe. Aí partimos para a nova era, onde os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna aconteceram em 1896, realizados em Atenas, na Grécia, que é o berço dos Jogos da Antiguidade. Entre os dias 5 e 15 de abril de 1896, com participação de 241 atletas masculinos. Aqui podemos ver essa questão de que as mulheres não participavam aqui.
Eram 241 atletas masculinos de 14 países. E teve a organização do francês Pierre de Friede, o Barão de Coubertin, e fundador do Comitê Olímpico Internacional. Aqui nós podemos ver a foto de Pierre, e ele foi o principal responsável pela nova era das Olimpíadas. Nessa ocasião, foram disputadas 9 provas. Podemos ver aqui atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro. Bom, o atletismo é muito importante que nós conheçamos a história do atletismo, porque ele é um esporte que não é à toa que ele está desde a era antiga, desde a pré-história. Nós utilizávamos o atletismo, mesmo sem saber que aquilo ali era atletismo. Utilizávamos para a nossa sobrevivência, mas estávamos praticando atletismo. Então o atletismo ele é um esporte base. Por que ele é um esporte base? Porque ele está na base dos outros esportes. Como podemos ver aqui, para fazer uma analogia bem simples e fácil da gente entender o porquê ele é um esporte base, eu sempre digo que nós temos 4 movimentos básicos ou naturais: caminhada, corrida, salto e arremesso. Esses 4 movimentos nós utilizamos ele em vários esportes. Óbvio, tem esportes que vão existir mais de um dessas características. Nós vemos aqui na primeira imagem a corrida sendo praticada no atletismo e ela sendo praticada no futebol. Temos também aqui o salto, ele sendo praticado no atletismo e o salto sendo praticado em uma enterrada no basquete. Temos o arremesso de peso no atletismo e o arremesso sendo praticado no handebol. Se a gente for fazer uma análise bem simples aqui, no futebol nós temos a corrida, a caminhada, o salto e o arremesso. Aí você vai dizer, mas como é que a gente vai arremessar se no futebol eu jogo com os pés? Mas o goleiro joga com a mão. Então, dentro do esporte no geral, nós utilizamos esses 4 fundamentos. No basquete, corremos, caminhamos, arremessamos. No handebol, caminhamos, corremos, arremessamos, saltamos. Então, é de suma importância a gente perceber que nesses esportes estão fundamentos que na base nós temos no atletismo: caminhada, corrida, salto e arremesso. Eu sempre friso esses 4 movimentos, que é para que vocês consigam ter a clareza de que esses 4 movimentos eles são a base do atletismo. A aula é simples, pequena, resumida, mas de suma importância, e eu tenho como grande referência nas minhas aulas, em toda a minha profissão, uma das professoras, doutora, como podemos ver aqui, da Soraya Darido. É uma excelente professora, trabalho com esse livro há algum tempo. Hoje eu utilizo outros livros também como fonte de pesquisa, além de utilizar a própria BNCC como uma base para as minhas aulas. Mas esse livro aqui, para ensinar a educação física, possibilidades de intervenção na escola, é um livro extremamente prazeroso de se trabalhar. E aqui está a minha referência. Muito obrigado. Estudem, meus alunos. Essa é a primeira aula de muitos que virão. Eu sempre digo que eu tenho os melhores alunos do mundo. Então, esperem que vocês receberão aí em PDF as atividades. Um abraço.